Moro em uma cidade pequena e atualmente estou no último ano do ensino médio. Meu namorado, o Jason, é um ano mais velho, já terminou a escola e se mudou para outra cidade onde está cursando a faculdade. Portanto, este ano não nos vimos com frequência, talvez uma vez a cada 2 meses. Estou planejando me mudar para a mesma cidade e ir para a mesma faculdade, onde vou estudar arte, enquanto ele cursa ciência da computação. Claro, o Jason já fez vários novos amigos por lá, e não é muito afim de passar de 6 a 7 horas dirigindo para me ver em nossa cidade natal. E eu tenho que estudar muito no meu último ano, então por isso não podemos nos dar ao luxo de nos encontrar com tanta frequência. E estamos totalmente bem com isso, enquanto estamos juntos. A vida é difícil às vezes, e nós dois aceitamos que no momento precisamos nos concentrar no que é mais importante para nós, enquanto mantemos nosso relacionamento. Mas atualmente não tenho certeza se ainda conseguiremos ficar juntos. Como isso aconteceu? Eu vou contar. Foi um daqueles dias felizes em que o Jason encontrou algum tempo para vir até nossa cidade natal para me ver. Estávamos aconchegados no sofá, assistindo a um filme, quando ele de repente adormeceu, cansado da longa viagem em um carro alugado, em que ele e os amigos se revezaram na direção. Eu estava sentada ao lado dele, olhando-o com ternura, pensando sobre como era a vida dele na faculdade, me perguntando por que ele tinha postado tão poucas fotos de seus novos amigos e lugares em sua conta no Instagram. O Jason deixou o celular em cima da mesa, no meio das tigelas de pipoca, sacos de batatas fritas pela metade, latas de refrigerante e barras de chocolate meio comidas. Em outras palavras, no meio das coisas que havíamos preparado para uma noite tranquila de cinema em casa. Como não resisti à tentação, peguei o celular dele em uma mão e uma barra de chocolate na outra e comecei a olhar as fotos. Por favor, não pense que eu estava espionando meu namorado. Eu não estava pensando em nada disso. Eu só queria ver as fotos de como era a vida na faculdade. Ele me contou muito sobre isso quando conversamos ao telefone, quase todas as noites, mas nunca me enviou fotos e eu queria ver como os amigos dele são. Então eu estava passando pelas dezenas de fotos bonitas, mas também normais, quando de repente vi um monte delas em que meu Jason estava com um vestido rosa todo fofo e usava um monte de maquiagem com batom rosa e sombra com brilhos. Ele estava posando na rua e era tarde da noite por causa das luzes mais escuras. Meu namorado estava cercado por uma multidão de garotos que eu não conhecia, exceto um. Era seu colega de quarto, o Merrick. E em uma das fotos, o Jason estava beijando ou fingindo beijar o Merrick na bochecha com os lábios rosados. Fiquei chocada e não consegui encontrar nenhuma explicação para aquelas coisas bizarras, mas pensei que o Jason me contaria o que estava acontecendo, e como ele, com um vestido rosa com babados, beijou seu colega de quarto. Naquele momento, o Jason se mexeu e acordou. Eu mal consegui colocar o telefone de volta na mesa. Decidi que naquela noite não faria perguntas. Eu estava muito nervosa por causa do que vi e tinha medo de dizer algo errado. Além disso, quando terminamos de assistir ao filme, tive que ir logo para casa, já que estava ficando tarde e meus pais antiquados ainda esperavam que eu voltasse para casa para dormir. Na manhã seguinte, saímos para tomar café juntos. Bebendo o meu, perguntei casualmente como era a vida dele na faculdade, como estava seu colega de quarto, o Merrick, e que tipo de piadas e brincadeiras eles faziam no quarto e na faculdade de ciência da computação. Ele me contou muitas histórias sobre os estudos e seus novos amigos, mas nada sobre as brincadeiras de crossdresser. Só que eu não desisti. Fingi que estava muito interessada nos amigos dele. Bem, na verdade eu estava, e perguntei se ele tinha alguma foto. O Jason pegou tranquilamente o celular e começou a me mostrar as fotos que eu já tinha visto na noite anterior, fazendo comentários e explicando quem era quem, onde as fotos foram tiradas e quando. E percorreu todas as imagens do celular, mas não havia garotos vestidos de rosa. Aquilo significa que ele as apagou? Mas por quê? Naquele momento, me senti muito desconfortável. Meu namorado estava escondendo algo de mim? Daquela vez, não consegui descobrir. O Jason tinha que ir. Ele entrou no carro alugado, pegou os amigos e foi embora. O novo semestre começaria em 2 dias e ele tinha que planejar a agenda, separar os livros e fazer tudo o que fosse necessário para se preparar para outra maratona de estudos. Bem, como eu disse, era totalmente aceitável, já que ambos concordamos que nossos estudos eram uma prioridade.
Isso se eu não tivesse visto aquelas fotos estranhas. Eu tinha que descobrir. A melhor maneira seria, é claro, perguntando diretamente quando ele voltasse para casa na próxima vez. Mas eu estava relutante por 2 razões. Primeiro, como uma garota deve perguntar ao namorado se ele é gay? Acho difícil ter uma situação mais estúpida que essa. Segundo, e pior ainda, eu teria que admitir que olhei o celular dele enquanto ele estava dormindo, e eu não tinha ideia de como o Jason reagiria. Então, em vez disso, decidi conversar com o Merrick. A maneira mais fácil, é claro, seria falar pelo Facebook. Nós não éramos amigos ainda lá, mas o perfil dele era aberto, e eu podia facilmente ver as fotos, ler os comentários e talvez entender o que ele estava fazendo lá junto com o Jason durante o tempo livre. Você consegue adivinhar o que vi? Exatamente. O Merrick vestido com um vestido amarelo canário, usando sapatos de salto alto, orgulhosamente desfilando pela rua, iluminada por lanternas. E ele não estava sozinho, mas de mãos dadas com o meu lindo Jason, que estava vestindo com suas roupas normais nessas fotos. E nem sei se isso me tranquilizou ou me assustou ainda mais. Depois disso, percebi que eu tinha que conhecer o Merrick e conversar com ele no campus pessoalmente. Isso ia ser complicado. Tive que tomar cuidado e me preparar para a visita para realmente descobrir o que estava acontecendo. E eu já tinha tudo planejado. O Jason falou para mim e para os pais dele que voltaria para casa no próximo feriado. Mas eu fingi que iria viajar com meus pais para visitar meu tio em outro estado. Embora na realidade eu tenha embarcado em um ônibus e ido para a cidade da faculdade dele. Eu sabia onde o Jason morava e tive sorte. O Merrick estava lá sozinho. Puxei conversa e logo começamos com as várias brincadeiras e piadas do momento entre os estudantes. Mas assim que comecei a perguntar ao Merrick como eram as festas, alguém subitamente entrou na sala. Era o Jason. O Merrick, rindo histericamente, perguntou ao Jason exatamente o que ele tinha me contado sobre a aposta deles com os caras do quarto ao lado, que eles perderam e tiveram que se vestir de mulher. Mas o Jason não achou graça nenhuma. Nunca te contei sobre a aposta, então como você descobriu? Onde você viu essas fotos? Eu nunca te disse uma palavra sobre elas, ele perguntou com raiva. Uau, vá com calma, mano, não fique tão bravo assim, disse o Merrick, que ainda estava rindo. E agora estava começando a zombar do Jason por ser tão desconfiado e por não mostrar as fotos fofas para a namorada. O Merrick então abriu seu perfil no Instagram, onde havia colocado as mesmas fotos que eu já tinha visto. Lá estava ele sorrindo orgulhosamente, vestido com um ridículo vestido amarelo canário, usando um batom vermelho brilhante e olhando diretamente para a câmera com seus olhos esfumaçados. O Jason também estava lindo, sem dúvida, e os caras tiraram algumas fotos com a câmera dele, então... você deve ter espiado no celular dele enquanto ele dormia? Todas as garotas fazem isso, disse o Derek com um sorriso astuto. Mas eu pensei que a Bree era diferente, respondeu o Jason com amargura. Então ele se virou para mim e perguntou, quase gritando comigo, como você se atreveu a bisbilhotar minhas coisas? Viu o que aconteceu? Sim, entendi que o que eu tinha feito não estava realmente certo e já estava com vergonha disso. Mas de qualquer maneira, o Jason deveria ter me contado sobre a aposta estúpida e seu silêncio apenas significou que não confiava em mim. E agora ele estava com muita raiva, mesmo sendo culpado também. Culpado pelo silêncio e por esconder coisas da namorada. Bem, eu não tinha intenção de falar com ele daquela maneira. E mesmo o fato de o Jason ter decidido não voltar à nossa cidade quando descobriu que eu não estaria lá não amoleceu meu coração. Então me virei e saí do campus com raiva. Eu não queria mais falar com ele, mas no trajeto de ônibus para casa já comecei a me arrepender de não ter conseguido controlar meu temperamento. Então voltei para casa e mergulhei nos meus estudos. E sabe, comecei a perceber que realmente não sentia falta do Jason. Ele tem a própria vida lá. E apesar do fato de termos concordado sobre o nosso relacionamento ser assim, ao mesmo tempo, geralmente pessoas que se amam confiam uma na outra, certo? Sim, era apenas uma aposta. Mas se ele continuasse calado sobre as pequenas coisas, também ficaria em silêncio sobre coisas muito mais importantes no futuro, não é? Mas ainda assim, a culpa foi minha. Eu não deveria ter olhado o telefone dele. E decidi que daria o primeiro passo em direção à reconciliação e fui para a faculdade dele novamente. E adivinha só? Acontece que ele já estava com uma nova namorada.
Bem, darei a ele e a mim mesma tempo para pensar. E quando eu terminar a escola e for para a faculdade dele, que nesse dia também será minha, talvez possamos voltar a ficar juntos. Ou não, ainda não decidi. O que você acha? Vale a pena esconder algo daqueles que são próximos de você? Diga-me nos comentários e